Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks, na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP e também head do Research. E hoje a gente vai falar de um dos setores mais importantes da economia brasileira, que é o setor de construção civil. E para isso, chamei Igor Altero, sua primeira participação aqui no podcast. Tudo bem, Igor? Tudo bem. O Igor é o nosso analista responsável pelo setor aqui na XP, aqui no Research da XP. E a gente tem o grande prazer de receber hoje o Ricardo Gontijo, que é CEO do Grupo Direcional Engenharia, também conhecido, carinhosamente conhecido como Ricardinho, acho que todo mundo te chama assim, que é uma das maiores empresas, né, do setor de construção civil no Brasil, atua no ramo aí de baixa e média renda. O Ricardinho atua na empresa desde 2004 e ocupou a cadeira de CEO desde 2019. Ricardo, obrigado pela tua presença, por estar aqui batendo um papo com a gente. Ferreirinha, satisfação enorme estar com você e com o Igor aqui, dividindo essa mesa. Obrigado pelo convite. Claro. Vamos em frente. Boa. Acho que se a gente puder começar contando um pouco do histórico, né, da Direcional, que é uma empresa já super longeva no mercado, né, mais de 40 anos de existência, enfim, e também na Bolsa, né? Vocês fizeram um IPO em 2009. 2009. Então, estão há bastante tempo listados, né? Então, acho que você pudesse contar um pouco dos diferenciais, né, que fizeram a Direcional ter esse histórico aí tão longevo e de bastante sucesso durante toda essa trajetória, né? Bom, Ferreirinha, vamos lá. Até falando de listada, período de empresa listada, foi dia 19 agora, nós temos 14 anos do IPO, então legal. Foi um momento bem interessante, bem legal aí pra gente, que é aquilo, né, quando a gente lista a empresa, muitas vezes aquilo é o começo e não necessariamente, né, um fim, é um começo, literalmente isso. E a história de lá para cá é uma história longa, né? Depois foram 2 follow-ons e tal, mas realmente muito legal. Sim. Bom, vamos lá, a gente está num setor, né, de ciclo muito longo, entre a compra de um terreno, aprovação de um projeto, construção e entrega de um empreendimento, quando, né, menores prazos possíveis são 5 anos. Então eu diria que, né, vindo a sua pergunta aqui, o segredo, o que a gente tem procurado fazer é o seguinte: é um setor de ciclo longo, num país muito volátil e no mundo também que tem sido bastante volátil, né? Sim. Então eu diria que conservadorismo nesse nosso negócio é fundamental. Se a gente dá o passo ali maior do que a perna, a chance de termos um problema e concluirmos o ciclo fica muito maximizada. Então acho que a gente ali, né, Minas Gerais, cauteloso, conservador, sempre a alavancagem baixa, operando ali com margens de segurança altas em todas as atividades aí do processo, eu diria que talvez tenha sido o grande segredo aí para a gente ter conseguido passar por tantos momentos tão difíceis, desafiadores, né? Uhum. Eu nem por todos eles, apesar de ter nascido no mesmo ano que a Direcional foi fundada, mas eu diria que eu estou aqui acompanhando essa história mais de perto desde 2004, quando eu efetivamente entrei na empresa. Foram vários ciclos desde então. Eu diria que esse conservadorismo é que tem sido realmente fundamental para que a gente consiga navegar esses momentos, aproveitando as oportunidades, aprendendo ali nos momentos desafiadores, mas eu acho que é isso aí que foi fundamental para nós chegarmos onde nós estamos hoje. Acho que não só o conservadorismo, mas também um foco grande na construção, na parte de engenharia. Acho que você tem um diferencial relevante aí também, né? Vamos lá. No fim das contas, a gente vende apartamento, né? Sim. Então, assim, esse é o produto que a gente entrega para o nosso cliente. E a Direcional, até falando um pouquinho, aproveitando para falar um pouquinho da nossa história, lá em 81, quando ela foi fundada, não tinha capital. Esse negócio de incorporação imobiliária é intensivo em capital, né? Demanda muito capital. Então, não tinha capital na época, quando meu pai fundou a empresa. A gente começou como uma empresa que fazia obra como prestação de serviço. Então, nós construíamos para terceiros, para outros grupos, para outras indústrias, às vezes redes de água, esgoto, ou uma fábrica e tal. Então, era prestação de serviço simplesmente, onde construção é a essência. O seu preço está travado, o que você faz de resultado é a eficiência que você tem no custo, entregando um produto de qualidade para o cliente. Sim. Então, realmente, esse DNA de construção, eu acho que ele é fundamental no nosso negócio, especialmente quando a gente fala de habitação voltada, né, para o segmento, vamos dizer, social, das menores faixas de renda. Acho que o desafio que nós temos aqui na Direcional e o que faz, né, o que a gente busca para o futuro é aquela empresa que consegue atingir uma faixa de renda em termos do preço de venda do produto que outras empresas não atingem, ali é o oceano azul. Né, onde você consegue navegar, vender, justamente onde os outros não conseguem atender, ou pouquíssimos conseguem atender. Então, eu diria que se você olhar o histórico da Direcional, tem sido muito esse foco em eficiência de execução de obra, eficiência na construção
E eu acho que isso que nos diferenciou até aqui. E esse é um negócio nosso que não para de desenvolvimento de processos tecnológicos, novos processos construtivos, novos materiais, é o tempo todo, né? Porque é isso que nos faz cada vez mais conseguir descer ali, né, nas faixas de renda que a gente tem capacidade de atender. Então tem um tema até interessante, eu falo isso muito. Durante um momento, logo depois que eu entrei na Direcional ali em 2004, a referência em termos de construção habitacional popular, eu diria talvez para o hemisfério ocidental, no mundo era o México. O México era muito uma referência para o Brasil. Eu fui ao México em 2007, a primeira vez, né, antes da gente abrir capital e tal. Mas o Brasil estava estável, né, inflação caindo, prazos de financiamento alongando, porque o país passou a ser mais previsível, era um momento promissor para o segmento de habitação, né, popular, porque novas famílias eram incluídas constantemente no mercado de trabalho após a estabilização aí da nossa moeda, que foi em 94, mas foi um período muito positivo. Naquela época, Ferreirinha, eu lembro, quando eu fui ao México, eu vou tentar dar aqui preços em dólar, porque fica mais fácil comparar, mas a gente, no Brasil, estava construindo um apartamento, o produto mais simples que a gente tinha, em torno de $50 mil. No México era 32, 33, e eu lembro que eu achava, gente, nós não vamos conseguir fazer o que o México faz. Tudo bem que as especificações eram muito diferentes e tal, mas eu falei, não vamos conseguir. Ô Igor, nós estamos aqui agora, saindo da pandemia, né? Tivemos um aumento de custos de insumos muito forte nesse período, ou seja, o nosso custo de construção hoje subiu em relação a 3 anos atrás. O produto hoje nosso, vamos dizer, mais simples, vai estar sendo vendido a 170, 180 mil reais, que são $35 mil, né? Se a gente pegar em torno de R$5, né, o dólar. Então hoje, quase 20 anos depois, a gente está construindo no preço que naquele momento, em dólar, era quase impossível. Então, acho que isso é fruto, né, da competitividade que a gente tem no nosso segmento, são várias empresas, muita gente atuando, isso, né, nos obriga a melhorar sempre, oferecer um produto de qualidade, com custo competitivo, mas eu não tenho dúvida que esse setor de construção de habitação popular desenvolveu muito ao longo desse período e tem permitido que a gente atenda faixas de renda que não atendíamos no passado. Então, o teto do Minha Casa Minha Vida, quando ele foi lançado, em 2009, eram 10 salários mínimos. 10 salários mínimos são R$13 mil. Hoje, o teto do Minha Casa Minha Vida são R$8 mil de renda mensal da família que está comprando um produto. Ou seja, eu acho que o nosso país caminhou numa direção promissora. Se a gente tem um volume de funding limitado para atender essas famílias, o dinheiro não é infinito para esses financiamentos, a partir do momento que esse volume se destina àquelas famílias com menores renda, o Brasil está fazendo um trabalho muito positivo para essas famílias que mais precisam. Acho que isso é muito mérito, né, também dos desenvolvimentos aí que foram trazidos para o setor em termos de processos e tal, justamente pela competitividade e pelo esforço que as empresas têm feito. Interessante, porque para um leigo como eu, enfim, a gente imagina que a tecnologia usada para construir um prédio não mudou tanto ao longo do tempo, mas pelo que você está falando, isso não é verdade, né? Tem muito uso de tecnologia e mudança de processo, melhora de competitividade contínua. Sem dúvida nenhuma. Pô, é até interessante, a gente está conversando aqui, né, agora, semana passada tinha um time nosso em Las Vegas, numa feira, semana que vem tem um time no Vietnã. Então, assim, né, não significa que a gente está aqui só melhorando o que a gente sempre fez. A gente está olhando o que o mundo inteiro está fazendo e vários desses processos a gente traz para o Brasil. Então, olha aqui mais alguns dados para tentar ilustrar o que a gente está falando. Mas se nós estivéssemos conversando aqui em 2009... 2008, logo ali quando o programa foi lançado, nós precisávamos naquele momento, em média, de 8 a 8 homens e meio para produzir um apartamento por mês. Hoje a gente está produzindo um pouco abaixo de 4 homens produzem um apartamento por mês. Então, assim, muita isso, né, é o tempo inteiro. E agora, né, às vezes você tem uma mudança de processo construtivo que é mais disruptiva e que muitas vezes só é viável quando se tem escala, porque, em geral, o investimento em CAPEX é elevado nesses momentos de disrupção, vamos dizer assim, ou de ruptura. E depois você tem aumentos que são mais graduais. E depois um novo processo passa a ser viável, né? Em um determinado momento a gente tem que estar sempre olhando quando aquilo vai acontecer e fazer aquele movimento quando a gente, né, acreditar que é o momento adequado. Então eu diria que ali em 2009 e 2010 nós tivemos uma mudança muito relevante em termos de migrar de um processo construtivo usando
bloco de concreto, tijolo, para um processo construtivo que é muito mais industrializado, que são formas, né, as paredes são todas feitas de concreto, isso permitiu que nós encurtássemos muito o nosso ciclo de execução das obras, muito a fase de estrutura, e depois os aumentos são ali mais marginais, mas o tempo inteiro estão acontecendo mudanças nas nossas obras, processos, plantas, projeto, tipologia. Então, às vezes não é um material que vai te dar eficiência. Às vezes você mudar a porta de lugar no apartamento, é mudar o ponto do interruptor de luz, o ponto da iluminação, é a janela. Então, são esses pequenos detalhes que nos vão, né, fazendo mais competitivos aí e aprendendo ao longo dessa trajetória. Interessante. E esse é um setor super cíclico, né? A gente já viu aí vários players que até vieram para a bolsa, depois, enfim, deixaram de existir, tiveram estouro de obra ou tentaram dar um passo maior do que a perna, enfim. O investidor sabe que é um setor cíclico. Inclusive, vocês passaram por alguns anos difíceis, né? Acho que de 2016 até 2017, ali 2018. E eu queria entender um pouquinho exatamente sobre essa ciclicalidade do setor. O que vocês aprenderam com esses anos mais difíceis para hoje, né, nos últimos anos, ter retornos e resultados tão expressivos, né? Você tem margem líquida de 13%, retorno sobre patrimônio líquido de 20%, e também pagando dividendos recorrentes aos acionistas, né? Então, o que vocês aprenderam com essa ciclicalidade toda no setor para conseguir, né, esses resultados? Ô Ferreirinha, eu acho que essa pergunta é super pertinente, né? E eu diria que nós abrimos capital ali em 2009, né? Previamente a abertura de capital, e eu diria que ali até 2014, mais ou menos, a gente teve um momento que foi realmente extraordinário para o setor, juros super controlados, inflação super baixa. Inflação baixa significa ganho de poder de compra em geral, né, dos nossos clientes. Então, novos clientes entrando no mercado, a gente ganhando escala e tal. A gente não tinha passado por um ciclo de baixa tão forte. O que aconteceu ali a partir de 2014 e de forma mais expressiva 2015 e tal, juros subiram, funding se tornou mais escasso e mais caro para os financiamentos imobiliários. Então, foi um período onde houveram, assim, foi aquele período dos distratos, onde os clientes compraram um produto, quando a taxa de juros do crédito imobiliário era de 7,5%, 7% ao ano, quando ele chegou ao final da obra e foi efetivamente no banco tirar o financiamento para pagar a parcela, né, que ele devia, a taxa de juros estava em 11%, 12%. Então, ele conseguia financiar o saldo devedor quando ele comprou o apartamento e, infelizmente, no final, não conseguia pagar. Então, muito distrato, muito problema. E aquele foi um período que, além desse segmento de médio padrão, isso é fora do Minha Casa Minha Vida, né, onde houve esse cenário de aumento de taxa de juros, dado que dentro do Minha Casa Minha Vida, as taxas de juros, elas não têm nenhum tipo de vínculo à Selic. Então, dentro do Minha Casa Minha Vida, esse não foi o cenário. Sim. Porém, havia um segmento do Minha Casa Minha Vida, justamente aquele destinado para as famílias de menores renda, onde a gente não sabia quem ia ser o comprador, a gente não tinha que comercializar o imóvel para o cliente final. A gente simplesmente construía e depois os municípios, os estados, definiam quem iam ser os futuros moradores daquelas unidades, justamente aquelas famílias que estavam em áreas de risco, que têm as rendas mais baixas e que não tinham renda suficiente para comprar a casa própria, né? São aqueles mais necessitados mesmo. Esse foi um segmento que, em função da situação fiscal do país naquele momento, ele praticamente deixou de existir. E era um segmento muito representativo para a gente. Então, eu diria que ali, de 2015 a 2017, a gente teve uma redução de receita de mais de 50%. E qualquer negócio onde, né, a redução de receita é tão expressiva, naturalmente tem que passar por ajustes muito grandes. Sim. E até que haja uma migração para uma nova oportunidade que a gente enxerga no momento, leva tempo. Tem que comprar o terreno, aprovar o projeto, construir. Então, esse período talvez tenha sido o período da minha história na direcional, sem dúvida nenhuma, o mais dolorido. Porque assim, você vê a sua ação sofrendo, você vê a empresa entregando prejuízo e tal, mas sem a menor dúvida de maior aprendizado. Né? Que aquilo, hoje, muitas vezes eu posso contar a história, eu posso até escrever um livro daquilo. Quem lê o livro vai ler o livro, mas quem viveu enxerga aquilo de uma forma completamente diferente, o aprendizado se dá de uma forma completamente diferente do que quem lê ou escuta. Claro. Então eu diria que os resultados que nós estamos entregando hoje são muito fruto de todo o aprendizado daquele período dificílimo, de todas as dores, de todas as cicatrizes que ficaram, porque, se não me engano, acho que foram 7 trimestres seguidos de prejuízo.
né? E ajustes sendo feitos que nos fortaleceram muito, e eu não tenho dúvida que empresas que não passaram pelo mesmo tipo de desafio que nós passamos naquele momento, hoje não entregam o mesmo nível de resultado que nós entregamos, e é fruto daquela dor, daquele aprendizado, né? Te força a melhorar muito. Sim. E eu acho que no nosso negócio, a partir do momento que nós temos, né, maior eficiência possível em termos de execução, custo, competitividade, a gente consegue migrar e ser bem-sucedido em um segmento ou em outro. Então, pode ser que um segmento no qual nós atuássemos deixou de existir, mas com a competitividade nossa em termos de execução, a gente consegue migrar para outro segmento, ser bem-sucedido, foi o que a gente fez. Sim. Vocês estavam presentes do faixa, foi a migração do faixa 1 para o faixa 2 e faixa 3, né? Exato. Saímos do segmento que é quase atacado, muito onde a gente constrói, né, um empreendimento de 500 unidades, mas tem, vamos dizer, um comprador só, para ter 500 unidades, varejo, um comprador para cada unidade, uma análise de crédito para cada comprador. Então, fomos para o varejo. Sim. Então, mudou muito o negócio, mas a nossa competitividade fez com que nós fôssemos bem-sucedidos nesse segmento. E aí por outro lado, você fica menos dependente de orçamento público. Total. Sem a menor dúvida. Zero dependência. Né? Passa a ser um negócio que depende muito mais, né, da economia em Exato. si e não da necessariamente... tua força de vendas, da tua capacidade de... Né? Completamente diferente. Sim. Eu acho que foi um aprendizado, né, muito grande. Isso aí, as lições ficaram. E o mais incrível, assim, e eu acho que talvez a gente vai entrar nisso aqui em um determinado momento do bate-papo. Você tem um time, que é aquele time que ficou com você naquele período, que acreditou no que estava sendo traçado. O caminho é esse, nós vamos nessa direção, vai ser isso, vamos fazer dessa forma. Aquele time tem um valor que não dá para falar aqui, porque são pessoas que acreditaram no que estava sendo feito, ficaram ali um trimestre atrás do outro, prejuízo. Pô, mas vamos continuar fazendo prejuízo. O ciclo é longo, para virar essa curva é difícil. O POC, ele é cruel nesse sentido, né? Você fica lá olhando o teu P&L todo machucado, enquanto assim, você vai encaixando o teu operacional, né, vendendo bem, com margem melhor ali, que foi quando você fez o movimento do faixa 2 e faixa 3, mas o teu P&L fica carregando os projetos, né, para trás ali, o histórico. Até aparecer o resultado, e você tem aquele time remando com você na mesma direção, acreditando, todo trimestre a gente passa, vamos isso, fizemos isso certo, agora vamos acelerar mais, e o resultado demora para aparecer. Então, assim, aquele time que acredita, que está junto, que está remando junto, tem um valor que não tem como a gente medir, faz uma diferença muito grande, é o que, eu diria assim, isso é até interessante, hoje a gente está numa posição legal, estamos entregando um resultado interessante, remunerando adequadamente o capital do nosso acionista e tal, mas a semente disso aqui foi plantada lá em 2017, 2018, quando talvez ninguém estivesse olhando para a direcional como uma, né, talvez, opção de investimento interessante. Uhum. A semente foi lá, agora a gente está colhendo os frutos. Né? Então, eu acho que o grande desafio que nós temos é plantar o fruto certo agora para estar numa posição de entrega de resultados, né, adequados, satisfatórios, como estamos entregando agora, em 2026, 2027. Esse é o grande desafio. Né? Então, eu diria que aquele momento a gente plantou tudo o que a gente está colhendo agora. E aí tem uma pergunta, né, complementando a sua pergunta, um dado super legal, ou algo muito curioso, talvez, sobre o nosso segmento. Que, como você disse, é um segmento que é muito cíclico, segmento de incorporação imobiliária. E para mim eu tenho muito claro o seguinte, em momentos de juros baixos, custo de capital para baixo, famílias sendo incluídas no nosso mercado, né, endereçável, sim, ganhando capacidade de compra, em geral incorporadoras geram muito valor, operam dando retorno muito acima do custo de capital. O grande desafio é que, pelo fato do ciclo ser longo, muitas vezes é difícil de se enxergar quando aquele ciclo está virando, e em geral as viradas são rápidas e mais rápidas do que o que, né, seria necessário para fazer os ajustes na operação. E no nosso setor, em geral, eu acho que, né, várias empresas, incluindo a gente, ou a direcional anterior a 2015, todo aquele valor gerado, ele vira ou apartamento estocado ou terreno estocado. O capital vai todo para essas duas matérias-primas, vamos dizer. E especialmente o terreno estocado, no ciclo de baixa, você não consegue monetizar. Exato. Você não consegue gerar receita. Liquidez é zero. Você não consegue dar lucro. Sim.
você não consegue devolver o capital que está alocado naquele terreno para o seu acionista e ajustar a sua base de patrimônio para a nova realidade onde seus lucros vão ser menores em função do contexto macro. Então, enquanto os juros da sua dívida você tem que continuar pagando. Exatamente. Você não, né, o seu patrimônio fica grande, Sim. seu lucro diminui porque o momento é mais desafiador, juros mais caros e você não consegue ajustar a sua estrutura de capital. É a tempestade perfeita ali, né? E aí todo o valor gerado no ciclo positivo, ele é destruído no ciclo de baixo. Então, assim, se tem um ponto que a gente tem procurado, né, na direcional ali, ajustar aprendizados com as dores do passado, é justamente esse. O nosso desafio aqui é transformar o nosso negócio o máximo possível, ou o mais próximo possível, num negócio de prestação de serviços e menos intensivo em capital. Sim. Então, a gente procura sempre ter ativos, sabendo que o mundo hoje está muito cíclico e mudando muito rápido. E o Brasil é o mundo exponencializado. Então, aqui as coisas são mais rápidas ainda. A gente tem que estar preparado para tudo, né? E num ciclo, muitas vezes, de 5 anos, acontece várias coisas completamente imprevisíveis no início daquele ciclo, quando você comprou o terreno. O que a gente tem procurado fazer é ter os nossos ativos alocados, ou procurar ter ativos que sejam de alta liquidez. Sim. Dadas as limitações naturais do nosso setor. Vender um apartamento não é igual vender pão, né? Mas assim, procuramos ter ativos que têm liquidez para que, num cenário mais desafiador, que eventualmente nos pegue nesse meio de ciclo, a gente consiga monetizar os ativos, Sim. devolve o capital para o acionista, ajusta a nossa base de patrimônio e continua operando, né, e gerando retorno acima de custo de capital. Sim. Eu acho que a gente tem feito isso muito, de 2017 para cá. Vocês viram alguns anos onde nós pagamos mais dividendo do que nós demos de resultado, então nós devolvemos capital porque não estava sendo utilizado por acionista. E eu acho que a grande lição, o grande aprendizado e o que a gente tem procurado fazer como empresa é, de certa forma, dissociar a direcional desse negócio de incorporação imobiliária como ele tradicionalmente é visto pelo mercado. E eu acho que isso é possível ser feito. Legal. Então, assim, compra terreno majoritariamente via permuta. Nosso produto procura trabalhar com uma velocidade de vendas não extremamente elevada, mas que também não te obriga a construir estoque demais. Então, assim, é isso aqui que eu acho que a gente está aprendendo o tempo inteiro, mas que eu acho que a gente tem conseguido fazer muito bem feito e gerar valor para o acionista nosso. Legal. E vocês falaram de alguns termos, né, que eu lembro que a primeira vez que eu olhei um resultado de uma empresa de incorporação, eu não entendi muito bem, né? Eu que sempre fui analista do setor de consumo, commodities, varejo, enfim, nunca tinha olhado para o setor de incorporação e vi que, enfim, é uma contabilidade diferente, é um ciclo de caixa bem diferente. Então, Igor, se você puder explicar um pouquinho para a gente como funciona, né, esse processo, porque a gente vê o release de vocês falam de lançamentos, de vendas, né, de terrenos, enfim, mas o que isso se traduz em receita, quando que isso vai aparecer no resultado, enfim, acho que você falou um pouquinho, mas é legal explicar para quem está ouvindo aqui. A questão assim, né, do POC, né, quando a gente pega, acho que o exemplo de empresa... O que é o POC? É o Percentage of Completion, né, então, tem todo o ciclo ali de construção, que você demora até você vender, receitar, você tem, por exemplo, 2 anos, então a gente está falando, uma operação de 5 bi, vendendo 5 bi e receitando 5 bi, a gente está falando de 2 anos, né, para acontecer, para rodar, né? Então, acho que essa é a dinâmica, depende do ciclo, a direcional a gente está falando de um ciclo de 2 anos, né? 2 anos. Ciclo de obra, sim. Então, basicamente, né, o POC, o Percentage of Completion, significa que se nós vendemos um apartamento hoje, nós vamos reconhecer aquela receita, né, na nossa DRE à medida que a obra avança. Exato. Então, se a obra avançou 5% em um mês, você reconhece R$5 mil de receita se o seu apartamento foi vendido por R$100 mil. Sim. Então, é aquilo, né? Você vai reconhecendo receita à medida que a obra avança. E o grande desafio aqui vamos imaginar que a gente está reconhecendo receita, enquanto a gente está executando obra, em geral, a gente tem que colocar capital para executar aquela obra, né? Nem todas as unidades estão vendidas, o que significa que o custo de obra é superior ao montante que a gente já vendeu. Sim. Então, a gente tem que colocar capital, mas a gente vai contabilizando a receita daquelas unidades já vendidas proporcionalmente ao avanço da obra. Sim. Então, o que é tricky aqui é que a gente vai reconhecendo receita, vai dando lucro, queimando caixa. Então, você pode quebrar nesse setor dando lucro. Sim.
Porque faltou caixa para completar a obra, mas você estava dando lucro. E num negócio de ciclo longo, esse é o desafio. A gente tem que ter recurso suficiente para terminar a obra e entregar para o nosso cliente, né? E muitas vezes a contabilidade não te mostra isso tão claramente, simplesmente quando você analisa ali a DRE da empresa. Sim. Então é um Você setor... está olhando uma DRE de um resultado exato, está olhando bem para trás. É isso. É sempre isso que eu falo pro cliente, né? Às vezes quando tá começando para pegar, olhar o setor, eu falo, pô, olha mais ou menos o ciclo, né? Pô, quanto tempo que é o ciclo de construção desse cara, cada um média alta tem um pouco maior o ciclo, e aí você consegue ter uma percepção, né, do que esperar, né? E aí tem também a REF ali, né? Que acho que é a margem também que ajuda a guiar a gente, né? Aí talvez fique um pouco complicado demais. O Igor é muito técnico, eu sou mais peão. Então, assim, o Ricardinho vai falar. Vamos lá. A REF, né? É o resultado de exercício futuro, nada mais ou a receita de exercício futuro, ou a receita a apropriar. Um indicador que a gente olha bastante. Vamos dizer que a obra está receita futura aí, né? 50% executada. Sim. E você vendeu um apartamento, para ficar mais a conta não tão confusa, R$150 mil. Tem 50% de avanço, você reconhece 75 mil na DRE. Sim. 75 mil é a REF, a receita de exercício futuro, que vai passar pela sua DRE à medida que a obra avançar. Sim. Então, que você já vendeu. Já vendeu, só não foi receita ainda. Exato, você não pode reconhecer. Então, o que o Igor está falando é, em função dos ciclos, dos prazos de execução das obras, em função dos diferentes processos construtivos adotados, você tem uma expectativa de qual é a velocidade que aquela obra vai ser executada e que aquela receita decorrente da venda vai passar pela DRE da empresa, então você consegue, de certa forma, ter uma certa previsibilidade na receita futura, no resultado, nas margens, olhando essa REF, que é, né, a receita a apropriar ali e tal. Mas é um setor... Legal. Que não é fácil, mas depois a gente começa a gostar dele e tal. Muito detalhezinho técnico. Mas ao mesmo tempo dá para entender. Isso é lógico, né? É lógico, é muito lógico. Segue uma lógica, então acho que o investidor vai gostar de... Depois você apaixona com esses detalhes. Assim, foi engraçado que teve um momento do ciclo, né, que a gente estava até falando agora sobre distrato, e aí foi quando eu vi, teve uma companhia listada que reportou receita líquida negativa. Né? Não sei se você vai lembrar disso, né? Aí eu parei até, eu bugou assim, falei, cara, como que é possível receita líquida negativa? Teve mais distrato do que reconhecimento. Do que venda. Olha lá, já tô começando a entender um pouco mais. Quando distrato, a receita é negativa. É verdade. Ali eu falei, cara, isso aqui não é pra qualquer um, né? Ali, a contabilidade não é pra qualquer um. É legal pro investidor entender esses detalhes. Vamos lá, Igor. Não, mas entender assim como é que, assim, a gente tá falando da questão do baixa renda, né? Falar um pouco da resiliência, né? Que não é muito óbvio, né? Quando a gente pensa no mercado, né? Tanto, né, ruim do lado macro, momentos difíceis de mercado que a gente está vivendo, né? Como esse, ou até na pandemia mesmo. Acho que foi um exemplo muito claro para mim. A dinâmica operacional das empresas, as empresas batendo recorde de venda na pandemia, né? Como que isso é possível, né? Então, assim, você contar um pouco pra gente de onde é que vem essa demanda tão forte, né? E essa resiliência do baixa renda, exato, né? Que é contra-intuitivo, de fato. Totalmente contra-intuitivo. O que a gente pensa no momento ruim de mercado, né? A gente fala, pô, o que é o segmento que vai bem? Alta renda. Né? Então, aqui a gente, né, como a gente olha bastante, a gente olha bem de perto do setor de baixa renda, então acho que isso é legal de trazer aqui, né? Vamos lá, vou tentar dar alguns dados aqui. Acho que são dados talvez de 2, 3 anos atrás, mas certamente eles são válidos hoje. Mas o Brasil forma, em média, 1.200.000 famílias ano, tá? Então, novas famílias são formadas. Não estou nem falando aqui separações, né? Porque quando separa é outra casa, né? Então, necessidade. Mas, então, vamos dizer, 1.200.000 famílias, das quais, naquele momento, 940.000 ganhavam menos de 5 salários mínimos. Tá? Deve ser algo parecido hoje. Então, quando você fala em uma família, né, com esse nível de renda para a compra de um imóvel, em geral, elas não conseguem comprar um imóvel com taxas de juros de mercado e tal. Então, naturalmente, a gente tem aí, anualmente, mais de 900.000 famílias que dependeriam do programa Minha Casa Minha Vida para compra da casa própria e tal, caso elas não vierem a alugar um imóvel. Porém, quando a gente pega o orçamento que o FGTS, lembrando aqui que o FGTS é a fonte, né, do funding para os financiamentos das habitações dentro do Minha Casa Minha Vida. Quando nós pegamos o orçamento anual do FGTS, ele é suficiente para que se financiem aí 450 mil unidades nos preços que essas unidades são vendidas aí atualmente. Então, são muitas famílias formadas que não conseguem comprar uma casa própria
até por falta de disponibilidade de recursos hoje na única fonte de funding para financiamento desse tipo de imóvel. Então eu diria que, quando se olha o Minha Casa Minha Vida de 2009, que foi quando ele foi lançado, anunciado, criado, até 2023, que estamos aí na reta final do ano, mas em todos os anos, sem exceção, exceto o ano de 2009, que foi o ramp-up, o programa fez ali de 350 a 400, 420 mil unidades, todos os anos, sem exceção, com crise, sem crise, juros altos, juros baixos. Por quê? Porque tem mais demanda do que se consegue financiar, do que se consegue construir, daí a resiliência. E olha como, eu vou falar um negócio aqui que também é muito contra-intuitivo. O grande desafio do Minha Casa Minha Vida, do ponto de vista da incorporadora, é que, a partir do momento que o cliente financiou o imóvel dele, o preço que a gente recebe fica fixo. Fixo em termos nominais. E a gente é pago todos os meses de acordo com o avanço da obra. Então, quanto mais rápido a gente constrói, menos exposto à inflação a gente está, dado que o nosso preço não é reajustado, não é corrigido. Esse é um dos itens, dos temas, inclusive, que nos faz investir o máximo possível em produtividade da nossa mão de obra para encurtar o ciclo, né, da nossa obra, equipamento, novas tecnologias, porque reduz a exposição à inflação. Então, em períodos de economia superaquecida, que teoricamente é bom para as empresas, para o resultado, para a gente é um desafio, porque os aumentos de custo são muito altos em períodos de superaquecimento da economia e a inflação é um grande desafiador que leva às margens das empresas. Sim. Em períodos de economia operando, vamos dizer, próximo à estabilidade ali ou com crescimento baixo, dado o fato da demanda ser maior do que o que se consegue financiar, são períodos que a gente consegue operar com margens mais previsíveis, menos desafios no dia a dia, seja de mão de obra, seja de material. Então eu diria que períodos de economia mais acomodada, a previsibilidade e a segurança na nossa operação é maior do que quando a economia está bombando, vamos dizer assim. Ou seja, momentos de euforia, vocês têm que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque a inflação pode machucar a gente. Sim. Né? E a pandemia foi um período onde a demanda foi muito forte, né? Todo mundo queria ficar em casa, cuidado, filho, lazer, espaço, home office. E do outro lado, custo subindo de forma muito expressiva. Então foi um momento extremamente desafiador, não do ponto de vista de demanda, de venda, mas de margens. Né? E que é equivalente a um período de economia, né? Quando não está em pandemia, mas crescendo de forma super relevante, custo para cima, mas a gente com a receita travada em cima daquelas unidades já vendidas. Sim. Então, um pouco, de novo, aí, contra-intuitivo o negócio. Sem dúvida. E o setor sofreu bastante, né? Assim, a gente viu a Direcional conseguiu navegar bem esse período, mas a gente viu a concorrência, né? Em termos de margem, apanhou bastante, né? Muita gente passou por um período desafiador aí na pandemia. Gente. Então, esse ponto, acho que vem essa questão da competição, né? Porque, de fato, a gente já viu os players de média e alta renda tentando fazer esse movimento pro segmento de mais baixa renda no passado. Muita gente perdeu dinheiro com isso, né? E voltou a focar no nicho que eles são mais, mais produtivos. Mas agora, com esse aumento das faixas, a gente está vendo de novo algum interesse de outros players vindo para esse setor. Como é que você enxerga essa competição? Qual tipo de dificuldade que essa turma que não é tão especializada no segmento vai ter? Como vocês enxergam esse tema? Ferreirinha, eu vou tentar ilustrar para responder a sua pergunta aqui, mas vamos dizer que a gente tenha num apartamento, né, mais simples nosso hoje no Minha Casa Minha Vida, são 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço, uma cozinha ali integrada. Vamos dizer que sejam 5 ambientes. E que a gente consuma 1 metro quadrado a mais de cerâmica em cada ambiente. Então são 5 metros quadrados por apartamento. A gente está fazendo aí um pouco mais de 15 mil unidades nos últimos 12 meses. 5 metros quadrados, você jogou 75 mil metros quadrados de cerâmica fora. Se você pega um apartamento, vamos pegar uma área, um quadrado de 3x3, tem 9 metros quadrados. Né? O perímetro daquilo ali são 12 metros. Né? Se você pega os mesmos 9 metros quadrados em 9 por 1, dá 9 metros quadrados, o perímetro são 20 metros. Então, o que você gasta de tinta numa parede, apesar de ter construído 9 metros quadrados, é muito maior se você faz um retângulo ou um quadrado. Então, é cada detalhe desse tipo que depois de 42 anos fazendo a mesma coisa, a gente vai aprendendo muito e é o que nos faz competitivo entregando o produto exatamente com a mesma qualidade. Sim. Porém, com um custo
eu diria nesse caso custo-benefício, porque o benefício é o mesmo e a gente vai aprendendo muito nesses detalhes, né? Muito competitivo. Então, acho que o grande desafio é que muitas vezes, né, uma empresa que está recém entrando no negócio ou que ainda não conhece e tal, certamente vai ter uma série de desafios, vai ter uma curva de aprendizado ali que vai demandar bastante capital para absorver essa curva que não é pequena não, tá? Então, assim, a gente, às vezes, nos projetos nossos, a gente conta, os homens nossos carregam os painéis das formas e o determinado homem carrega sempre o painel da cozinha, aquele painel, da sala, o outro, do quarto, o outro. Então, ele só carrega o mesmo painel. A gente conta quantos passos aquele homem vai ter que dar para sentar o painel no apartamento do lado. Por onde ele vai passar. Então, assim, são esses detalhes que trazem, né, a competitividade e que muitas vezes falam, vamos construir com forma, vou fazer igual. Não vai. Né? Claro que vai aprender, todo mundo aprende, mas tem uma curva ali que eu acho que faz a diferença. Então, o início vai ser desafiador. Sem dúvida. Por que forma e não, né, assim, alvenaria, né? Se vocês puderem dar um pouco dessa... Acho que é bom também, né? Ô Igor, vamos lá. A gente opera hoje em 9 estados, tá? E basicamente nas regiões metropolitanas das capitais desses estados e no estado de São Paulo a gente também atua em algumas cidades do interior. Então, vamos dizer, talvez umas 30 e poucas cidades aí. E a gente tem conseguido, eu acho que o grande desafio do nosso negócio, eu acho que essa diversificação geográfica traz para a gente uma resiliência muito grande da operação, porque o mercado imobiliário ele é muito localizado. Então você pode ter uma cidade eventualmente super ofertada e uma cidade onde está faltando produto. Então o fato da gente ter essa diversificação em diferentes regiões e diferentes cidades traz para a gente uma resiliência muito grande. Uma eventual disfunção em uma cidade não afeta a nossa operação como um todo, porque não tem uma cidade que represente mais de 20% do nosso negócio, por exemplo. Então, se uma cidade perde 10%, no nosso negócio vai significar 2%, a mais relevante de todos. Por outro lado, é justamente, né, a padronização que nós conseguimos implantar nos nossos produtos que nos permite trabalhar de forma competitiva, com mesmas margens, em todas essas praças. Então, eu diria que essa padronização ela só é possível em função do processo construtivo que a gente adota. Tá? A gente simplifica o processo, a gente treina a nossa mão de obra, a gente treina o nosso homem e hoje a gente tem operado com margens brutas muito semelhantes em todas essas praças que nós trabalhamos. As produtividades do nosso homem são muito parecidas. Então, eu diria que um processo que não é tão tailor-made, que não é tão artesanal, é que nos dá esse conforto. Processo, por exemplo, que com chuva ou sem chuva você produz. Quando você está construindo em alvenaria estrutural, começou a chover, sua parede, seu bloco vai encher de água, ela vai sair do prumo, você vai ter que parar de produzir. Então você fica com uma produção muito mais imprevisível. Eu acho que para atuar hoje, né, com a escala que a gente tem, no número de praças que a gente trabalha, essa padronização é fundamental. O desafio exige muito CAPEX, então a gente precisa de escala para conseguir, né, amortizar esse investimento em CAPEX que a gente faz. Mas partindo dessa premissa que existe escala, né, que a forma tem que dormir com concreto toda noite dentro dela. Uma forma parada sem concreto significa um investimento onde o custo de capital, custa o que custa hoje, uma forma sem concreto dentro é um prejuízo enorme. Então não diria que tem um processo melhor ou um processo pior. Eu diria que para trabalhar hoje com a escala que nós temos, na diversificação geográfica que nós atuamos, com confiabilidade, esse processo para a gente ele é fundamental. O que não significa que nós não tenhamos empresas competentes atuando com outros processos, porém de forma mais localizada e talvez numa escala menor, porque a dependência dessas empresas de mão de obra qualificada é muito maior. A representatividade da mão de obra em relação ao custo total da obra, pelo fato da produtividade daquele profissional ser menor, acaba sendo um peso maior da mão de obra pela produtividade inferior. Nosso investimento aqui é em aumentar a produtividade das pessoas. Sim. E vira menos replicável também. Então, assim, como é que vocês pensam a questão de expansão regional? Porque, de fato, também no passado a gente viu, né, várias incorporadoras que quiseram se tornar, né, empresas nacionais e tiveram grandes dificuldades, né, em relação a isso. Então, quando vocês vão expandir para uma nova região, uma nova cidade, enfim, qual que é o processo que vocês fazem para ter certeza que podemos tomar essa decisão aí para essa nova praça?
Eu diria que talvez um dos grandes desafios que essas empresas que expandiram muito rápido geograficamente, um dos grandes desafios que eles viveram foi o fato que eles expandiram através de parcerias com inúmeras empresas, muitas vezes com operação local. E eles tiveram uma série de problemas com essas parcerias pelo fato de muitas vezes aquelas empresas não estarem preparadas para operar com a escala que passaram a ter que operar, né, em função de haver muito capital disponível, de ter demanda e tal, mas não estavam preparados para executar aquele volume de obras e tal. Então, foi uma grande, talvez, decepção à medida, né, que esse processo de crescimento não foi acompanhado pelas empresas com as quais, né, foram feitas essas parcerias locais ali e tal. E a gente sabe, crescer é duro, crescer é difícil, né? Muitas vezes pessoas que vieram com você até um determinado ponto da empresa, a partir de um determinado patamar, elas não se adaptam, elas não querem aquele desafio. Então, pessoas extremamente competentes, muitas vezes, podem simplesmente não querer operar naquela nova escala, naquela nova realidade, não pode... Então, assim, é difícil, você, né, perde gente, aprende, tem ineficiências decorrentes desse crescimento. Então, no nosso caso, eu acho, hoje a gente já está num volume de praças bastante satisfatório, eu diria. A gente tem um ganho muito grande de sinergia quando nós crescemos em praças onde nós já temos a nossa capacidade de execução instalada. Então, assim, conhecimento de mercado, busca de terreno, nosso nome já é reconhecido, o proprietário do terreno quer fazer negócio com a gente, o nosso cliente já conhece a nossa marca, já viu um produto entregue, já tem muita venda por indicação. Então, você passa a ter um leque de produtos muito maior sendo vendidos na mesma loja. Então, o cliente que entra, ele tem uma variedade muito maior de produto, diferentes preços, diferentes bairros. Então, a nossa conversão é muito maior de um cliente em venda. Então, assim, tem muito ganho decorrente da escala ou do market share, ganho de market share na mesma praça. Então, eu diria que no momento atual nosso, a gente ainda vê bastante espaço para crescimento em praças onde a gente já está estabelecido. E é o que a gente está buscando, né? Acho que é incrível, mas assim, a pandemia talvez tenha acelerado isso, mas como é difícil se prever a empresa daqui a 2, 3, 4 anos. Tudo que se prevê muda muito mais rápido e a gente tem que fazer ajustes muito mais recorrentes. Então, o que a gente está buscando efetivamente é margem para absorver eventuais novos cenários, nos mantendo competitivos, né? E nessa busca por margem, ganhar escala onde a gente já está é fundamental. Abrir uma praça nova é extremamente custoso. Sim. E eu diria que, dado o fato de ainda vermos espaço, oportunidades onde a gente já está, não é uma prioridade nossa nesse momento, especialmente quando a gente se coloca num contexto de um mundo que ainda está muito volátil, a gente não sabe onde as coisas vão se equilibrar aí pós-pandemia, né? Não só Brasil, eu diria que mundo, e o Brasil vai junto ali. Sim. Então, acho que no momento é busca para ganhar eficiência ali em todas as linhas, para absorver eventuais imprevistos que certamente vão aparecer ao longo desses, né, próximos anos aí. Então, a gente tem que estar bem fininho ali para passar sem surpresa. A única certeza que a gente tem é que o futuro é incerto, né? Então... Ah, demais. Até o passado, né? No Brasil, né? Vamos lá. Não, então, eu ia perguntar assim, né? Não dá para deixar de falar de funding, né? De FGTS. Os novos parâmetros do programa, né, estão muito bons. Todo mundo querendo crescer, né, dentro do baixa renda. Então, a pergunta é, pô, vai ter funding, né, para todo esse crescimento, né? Todo mundo está querendo avançar, né, dentro do baixa renda. Igor, essa pergunta ela não é fácil, né? Eu diria que a gente começou esse ano com um orçamento disponibilizado pelo FGTS para habitação um pouco superior a 60 bilhões de reais, né? O ano está se encerrando aí com um orçamento um pouco abaixo de 100 bilhões de reais, então foi um crescimento de quase 50% do orçamento destinado à adaptação ao longo do ano, o que demonstra claramente a importância que o FGTS tem hoje para o Brasil como um todo, para as famílias mais carentes, para a geração de empregos, né? Arrecadação, tudo. E a gente percebe nos últimos meses um ritmo de demanda por esse funding até superior ao orçamento que existe para o ano, porque no início do ano o consumo estava inferior ao consumo, né, de orçamento que a gente tem atualmente. Então, acho que é um ponto de atenção quando a gente olha 2024. Que bom, né, que tem demanda
Então, assim, essa é uma situação que tem que ser analisada, mas no bom sentido, né? São clientes demandando produtos, então isso é renda sendo gerada, emprego sendo gerado e tal. Mas eu acho que tem que olhar com cuidado, porque na minha visão, a gente está ali num ponto de cautela, tá? E não dá para ser tão assertivo nesse momento por alguns motivos, né? Você pega, por exemplo, outra fonte de financiamento para o setor habitacional é a poupança. Se a gente tiver uma queda mais relevante de Selic, pode ser que a gente venha a ter, em um determinado momento aí no futuro, um retorno de recursos para a poupança. O que hoje não é um cenário, né? A gente está vendo a poupança tendo mais saques. Então, se você vier a ter recurso de outra fonte de funding para o setor, a pressão sobre o recurso, né, do FGTS destinado à Minha Casa Minha Vida cai. Então, eu acho que ainda tem que ter um pouquinho de cautela para ver o que vai acontecer, e juros vai ter um papel muito importante nisso aí, olhando para frente, tá? Mas eu acho que a disponibilidade de funding, a gente está perto do limite, até porque é o que a gente falou aqui no início do bate-papo, tem mais demanda do que a capacidade de se financiar. Em geral, o orçamento que o FGTS destina para habitação tem sido quase que sempre utilizado, o que é ótimo, né? Nós também não sabemos qual vai ser o ritmo de geração de emprego no país, portanto, novas contribuições para o FGTS. Então, vamos ver onde essa coisa estabiliza, mas eu diria que é um ponto que tem que ser analisado, né? Porque realmente hoje está se operando com um nível de orçamento que nunca se operou anteriormente, tá? Então, acho que analisar ali a capacidade do FGTS de continuar concedendo crédito nesse ritmo, mas eu acho que está perto do ponto ótimo ali. E você acha que teria espaço para crescer um pouquinho o orçamento para o ano que vem? Ou difícil de... Quando a gente analisa, em relação a esse ano de 2023, eu acho que sim, porém, com os dados que a gente analisa atualmente de emprego e tal, eu não acho que possa ser um orçamento recorrente indefinidamente. Então, se a gente está num momento desafiador, juros ainda mais altos, porém em queda, poupança com saque, mas com uma perspectiva de haver uma amenização no futuro, ok, eu acho que temporariamente pode ser que esse orçamento possa ser majorado para absorver essa baixa capacidade, né, de concessão de crédito pela poupança. Então, é quase que ali tapar um buraco. Mas eu acho que de forma recorrente, por anos e anos a fio, sem que haja um ritmo de geração de empregos muito forte no país, eu acho que é mais desafiador. Eu acho que a gente está próximo ao orçamento do ano passado, mas, vamos dizer, 5 ou 10% é o limite. Eu acho que pode ser um tapa-buraco, mas não acho que seja algo recorrente. Tudo pode mudar, principalmente com geração de emprego, mas precisamos ver isso acontecer primeiro. Isso pode mudar os planos de crescimento de vocês ou tem espaço para vocês ganharem mais share dentro desse financiamento disponível? Ferreirinha, eu vejo espaço sim, tá, para ganho de share nesse financiamento, nesse funding hoje que é provido pelo FGTS. Muito porque quando a gente vê o ano de 2023, o segmento onde houve o maior crescimento foi o do imóvel usado. Não foi do imóvel novo. Então aqui eu acho que ainda tem um espaço para o imóvel novo ganhar share desde que haja uma redução no usado. Tá? E de novo, se tiver uma redução do custo do funding fora do Minha Casa Minha Vida, naturalmente o usado acaba sendo financiado pela poupança, e é onde eu vejo espaço para ganho de share do imóvel novo, que é onde a gente se insere. Então eu não estou dizendo que a gente vai ganhar share, mas eu vejo espaço para crescimento. Tá? Então eu não acho que a gente está com cobertor curto e não tem mais perspectiva de crescimento. Eu acho que tem sim, tá? E eu acho que o principal ponto é o usado aí, que ganhou uma representatividade muito grande esse ano. Legal. E como é que está a tua visão aí com relação ao julgamento do STF, né, em relação ao FGTS, né, eventual mudança na remuneração? Como é que você acha que isso poderia impactar o setor, na própria direcional? Vamos lá, acho que esse tema é um tema, né, que é muito importante para a sociedade brasileira como um todo, porque muitas vezes determinadas informações são muito específicas do setor, não são de conhecimento geral da sociedade, e o que numa primeira análise pode fazer muito sentido, quando dá um passo à frente, pode se desconstruir toda aquela primeira impressão criada. Mas vamos lá, né? O FGTS hoje ele paga em cima dos depósitos, TR, mais 3% ao ano, e tem sido distribuído o lucro que o fundo dá todos os anos para os cotistas, então uma remuneração adicional a essa remuneração base. E o que está sendo discutido é transformar essa remuneração atual do FGTS em uma remuneração de poupança.
que é 6,17% ao ano mais TR, portanto custa mais do que a remuneração base de 3% ao ano mais TR, não levando em conta o lucro, porque o lucro pode variar. Né? O lucro é um pouco mais difícil de se prever, apesar de estar sendo nos últimos anos até bastante elevado. Agora o ponto, olha que interessante, também vou pegar os dados aqui, pode ter uma defasagem aí de 6 meses, 3 meses, mas o que interessa aqui é o conceito. Quando nós pegamos 85% das contas do FGTS, que tem os menores depósitos, essas contas têm menos de 4 salários mínimos depositados. E elas concentram 17% do total depositado. 85% tem 17% dos depósitos. São trabalhadores mais frágeis, que têm uma rotatividade maior no emprego, então em função da demissão estão sempre resgatando o que tem depositado, então fica com pouco valor depositado. Sim. São geralmente os que precisam do programa Minha Casa Minha Vida para a compra da casa própria pela renda mais baixa. Quando nós pegamos, Igor, o número aqui era 0,2% das contas que tem os maiores depósitos. Tinha 16% do total depositado. Então, é conta que tem 1 milhão, 1,5 milhão depositado, que são os maiores salários, com maior estabilidade no emprego, fica com muito volume de recurso depositado. Então, 0,2% das contas tem um volume de depósitos parecido com 85%. Quando se aumenta a remuneração, quem está sendo beneficiado? As poucas contas que têm o maior volume de depósitos. Eu não estou dizendo que não seja justo, só estou dizendo que a consequência é: para se pagar uma remuneração mais alta para pouquíssimas contas, serão prejudicadas milhões de famílias brasileiras que dependem do programa para a compra da casa própria, simplesmente porque com o aumento do custo do funding, isso vai provavelmente ter que se refletir no aumento das taxas de juros cobradas no crédito imobiliário. Sim. Ou o aumento do preço, né, que é cobrado no apartamento, que também tira muita gente do potencial de compra. Sem dúvida. Sim. Então, a pergunta certa é: quem está pagando essa conta do aumento da remuneração dos depósitos? Porque o beneficiado é muito claro. Quem paga? Quando busca-se quem paga a conta, é que tem que ser feita a reflexão. Se do ponto de vista social do país, né, do momento que a gente está em termos de sociedade, de desenvolvimento, da relevância que existe a casa com água tratada, com esgoto tratado e tal, nesse momento de país para essas famílias. Então eu acho que assim, essa é a grande reflexão a ser feita, porque no curto prazo é difícil que se tenha uma solução para o funding proveniente do FGTS, que opera dessa forma há muitos anos. Então, acho que esse é o cuidado que tem que ser feito, né, nesse momento que está sendo discutida essa remuneração dos depósitos do FGTS. E essa é a consequência, né, de um eventual aumento da remuneração, porque a conta é muito grande para muitas famílias e eu acho que os beneficiados são relativamente poucos. Não estou falando que não haja mérito. Eu só acho que é importante que se saiba as consequências e que se julgue como sociedade, né? O todo. Né? O todo. E como resolver essa questão do ponto de vista até social aí, para que o impacto seja o menor possível, caso se julgue que esse impacto é relevante para a sociedade. Sim. Eu queria voltar num ponto que a gente falou, do cenário inflacionário recente, né? Durante a pandemia, até um pouquinho, né, ali para 2021, tive uma aceleração muito grande da inflação, principalmente do INCC, custos de construção subiram bastante, enfim. Eu queria entender o que vocês fizeram dentro da Direcional para conseguir não serem tão impactados por isso, porque isso não foi uma realidade no setor, né? A gente viu muitas empresas sofrendo bastante com esse aumento de custo de construção. Enfim, como é que vocês conseguiram, né, se manter aí bastante rentáveis, mesmo com essa alta grande? Vamos lá. Eu acho que, né, como eu disse aqui no bate-papo nosso também, a partir do momento que uma unidade está vendida, o nosso preço está fixo e ponto final. Então, o único hedge que a gente tem para a inflação, para minimizar o impacto da inflação nas margens da empresa, é o aumento do preço de venda das unidades em estoque, disponíveis para venda, ainda em construção e que não foram vendidas. Essas unidades a gente tem flexibilidade desde que esteja abaixo do preço teto do programa para ajustar o preço. Então eu diria que a Direcional, né, apesar da gente operar hoje com uma escala interessante, bem diversificada, estados, cidades, não é extremamente diversificada, mas também não é tão concentrada, mas a gente opera, Ferreirinha, com um time que está junto há muitos anos, que só de olhar, a gente tem uma reunião toda segunda-feira cedinho, começa às 8 da manhã, vai em geral até às 10, onde sentam toda essa equipe que está junto há vários anos, um olha para o outro, já sabe o que está falando,
e onde a gente discute as situações que a gente está vendo em cada uma das diferentes áreas da empresa. Então eu diria que a agilidade com que a gente ali dentro da empresa consegue corrigir uma rota, o time nosso de engenharia falou, opa, temos um problema aqui em suprimentos. O cenário é mais sério do que a gente imaginava, começa a ajustar o preço porque o custo não é o custo que a gente tinha imaginado. É assim, minutos. Então eu acho que essa proximidade, essa agilidade, essa simplicidade fez com que nós fôssemos, isso aqui para mim é super claro, das principais empresas comparáveis, a primeira a começar a ajustar os preços de venda. A gente começou a mexer em preço de venda em novembro de 20. Os nossos principais concorrentes começaram a sinalizar que estavam mexendo em preço em julho de 21. Claro que a nossa equipe comercial, de certa forma, sentiu, falou e tal, mas... E vocês são totalmente livres para mexer em preço? Totalmente livres. Tá. A gente consegue vender dentro do Minha Casa Minha Vida se estivermos abaixo do teto. Okay. E se subirmos para cima do teto, vende, porém, com uma fonte de funding que não seja proveniente do FGTS. Mas pode desenquadrar do programa, inclusive, se quiser. Claro que a velocidade de vendas vai sofrer, porque o impacto na renda necessária para a compra é muito grande, né? Então, eu acho que, a gente fez esse movimento muito rápido e eu acho que a gente foi uma das primeiras empresas a fazer o movimento. Outro... Ali na pandemia, a gente tinha um cenário que era o seguinte, juros, né, foram reduzidos, custo de capital, depois daquele estresse, início de pandemia, que ninguém sabia para onde estava indo, mas eu diria fim de 2020, custo de capital baixo, inflação alta. O que a gente fez? Vende com uma velocidade de vendas um pouco menor, capital está relativamente barato, estava disponível naquele momento para o setor que estava performando bem em termos de demanda, e... mantém-se um número maior de unidades ali, um volume maior de unidades em estoque para que haja a possibilidade de ajustar o preço de forma a mitigar os aumentos de custo que a gente estava vendo e passando em tempo real para o nosso time de venda. Quanto representa no custo da obra? Tem que mexer tanto no preço. Por outro lado, o cenário hoje é o oposto. É capital caro e inflação baixa. Então, acho que o ponto nosso aqui acelera a velocidade de vendas para colocar menos capital nos projetos. Inclusive, eu diria que é o grande desafio nosso do momento atual. Então, são contextos completamente distintos que a gente tem que ver como a gente ajusta a nossa operação aqui, né, em função desse cenário. Então, o segundo ponto foi esse estoque e a velocidade de vendas não tão rápida quanto a de determinados players que entregavam ROIs extremamente elevados, porque punham pouco capital na obra, mas não tiveram espaço para ajustar o preço porque os produtos estavam 100% vendidos. E eu diria que o terceiro trabalho muito bem feito que a gente fez foi em termos de antecipar a compra de insumos. Então a gente sempre operou conservadoramente, uma estrutura de capital que permitia que nós consumíssemos caixa antecipando a compra de insumos. E nós fizemos também um trabalho muito bem feito negociando melhor com fornecedores. Tinha fornecedores que estavam precisando de capital, a gente comprava, dava o capital, mas conseguia preços mais competitivos e tal. Então acho que o terceiro movimento foi o de antecipação de compra de insumos para garantir o custo daquele insumo. De novo, capital barato, a gente com alavancagens muito sob controle, a gente fez esse movimento e eu acho que essa soma desses três itens permitiu que nós passássemos ali por esse período com... eu diria, uma resiliência enorme de margem, né, Igor? Nossa margem não variou ali, é 1% para baixo, 1% para cima. Do mínimo para o máximo foram 2 pontos percentuais de diferença de margem bruta. Incrível. Então, acho que ali o trabalho foi bem legal. Acho que dá um conforto grande, né, para os nossos acionistas e tal, sobre como a gente está gerindo a empresa ali. Legal. E pensando assim, né, no novo Minha Casa Minha Vida, o que você viu de principais impactos para direcional, né? Acho que até a Riva, né, entrando um pouco para dentro do Minha Casa Minha Vida e assim, como que fica a cabeça de vocês né, com esse novo programa aí para tamanho de companhia, né, perspectiva aí, né, para 24, 25, acelerar mais? Ô Igor, esse novo programa ele tem 2 impactos, na minha visão, bem claros, tá? O primeiro é nas famílias de menor renda, que eu acho que foi muito positivo, incluiu de novo milhares de famílias no mercado, ganhando possibilidade de compra, porque os prazos foram de financiamento incrementados, em determinados segmentos de renda os juros foram reduzidos para determinadas faixas e o subsídio foi aumentado. Então várias famílias passaram a ter condição de compra. E também houve uma mudança muito grande no topo do programa, porque o teto que antes era R$264 mil, subiu para R$350 mil. Então, vários produtos, onde previamente a inclusão, a possibilidade ou a elegibilidade ao programa não era possível, produto de R$300 mil, taxa de juros hoje está em 11,5% ao ano, se for usar recurso da poupança.
Com esse produto sendo elegível Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros cai pelo menos para 8,16%, sistema de amortização sai de saque para price, então o ganho de capacidade de compra é enorme e várias famílias que não conseguiam comprar um produto passam a comprar também. Então é no topo do programa pelo aumento do teto e na base pelo ganho de affordability ali decorrente das mudanças introduzidas. Então esses dois segmentos são as grandes, eu diria, mudanças, as grandes oportunidades que a gente vê. No topo a gente opera com a Riva, na base a gente opera com a Direcional, acho que a gente é muito competitivo em termos de custo. Norte e Nordeste do Brasil tiveram, eu diria até, incrementos mais substanciais nesse ganho de affordability, então é uma oportunidade para a gente tem atuação nesses estados e a gente está realmente procurando ali atender essas faixas onde houve um aumento de demanda, né? E eu acho que a gente tem condição hoje, do ponto de vista de estrutura de capital, né? de execução, de engenharia, de atender. O que vai acontecer a gente tem que ver. A gente fica otimista com as perspectivas. Caso isso realmente se materialize e na velocidade de vendas da Riva, que é o topo do programa, isso já ficou bem claro com os nossos resultados do terceiro trimestre, que foram divulgados recentemente, já se vê, né, os benefícios dos produtos Riva, parte deles ser enquadrável no programa. Então, muita gente que não comprava hoje comprando, velocidade de venda subiu. Então, eu acho que aqui é o que a gente, né, vai ver como vai se comportar a demanda para a gente ver qual é o nosso ritmo de oferta de novos produtos no mercado. Mas eu acho que é bem positivo. Tudo que foi mudado foi bem positivo para o programa. Tanto que o resultado está aí, né? Teve o orçamento, teve que ser incrementado. E alinhando isso com o cenário macro, né? Pensando em cortes da Selic chegando em 10% ou até possivelmente até abaixo de 10%. E o fato que vocês estão com pouca dívida, né? Eu acho que inclusive com caixa líquido, né? no último trimestre, depois do follow-on. Como é que vocês enxergam esse cenário macro e também a capacidade da empresa? Você acha que é momento de acelerar um pouco mais ou não? Enfim, como é que você está enxergando? Ferreirinha, vamos lá. Do ponto de vista de estrutura de capital, acho que a gente está, né, num momento que a gente tem condição sim. Né, de crescer a empresa. Quando a gente cresce, a gente demanda capital de giro nesse negócio. Uhum. E pós-follow-on, a gente fechou o terceiro tri com caixa líquido, então realmente tem espaço aí na nossa estrutura de capital para operar num volume superior ao que a gente está operando. Do ponto de vista de demanda, eu acho que as perspectivas também são positivas com queda de juros, né? Então, olhando para frente, eu acho que a perspectiva é boa. É claro que ainda nenhum benefício dessa redução de taxa de juros está se materializando diretamente em queda de taxa de juros no crédito imobiliário. Existe a perspectiva de que isso aconteça, porque as LCIs emitidas pelos bancos, que em geral estão, né, atreladas ao CDI, passam a ter um custo mais baixo, o custo médio ponderado do funding dos bancos cai, a gente não vê inflow para a poupança, mas pode ser que o outflow pelo menos reduza e eventualmente até estabilize ou volte a ter inflow. Então, assim, acho que a perspectiva de juros baixos é muito positiva para o setor como o nosso, onde a maior parte dos clientes, né, depende de crédito para aquisição do ativo, para aquisição do imóvel. Então, isso nos deixa muito otimistas. O que a gente faz é o dever de casa, né, para estarmos preparados para atender essa demanda, né, caso ela se materialize. Então, eu diria que a perspectiva é de melhoria. A gente está preparado para isso e a gente vai gerir a empresa ali, né, no nosso dia a dia, justamente buscando atender a uma demanda à medida que ela efetivamente aconteça. A gente está preparado, não dá para dizer o que vai acontecer, mas a gente está preparado para isso. Acho que esse é o segredo, inclusive, da nossa história aí. A gente está sempre, né, preparado ali para diferentes cenários. Exato. E tomando cuidado com a euforia, obviamente, nesses momentos, né? Esse é fundamental. Não dá para ficar eufórico. Sempre com um pé de cada lado ali, porque, né? Pelo menos o INCC tá com cara de que agora vai aliviar um pouco. Né? Tá deixando a gente dormir à noite. Exato. Tô ficando mais tranquilo. Mudando um pouco de assunto, Ricardo, como é que você classifica aí teu estilo de gestão? Enfim, como é que você é no dia a dia com as tuas equipes? Enfim, para você conseguir... Pô, tinha que ter equipe aqui, né? Eu não sei. Essa aí vocês não me contaram. Tinha que ter chamado alguém. Exato. Como é que enfim, você no dia a dia aí para gerir a companhia, você gosta de entrar no detalhe de cada projeto, enfim, ou dar mais espaço para o time? Como funciona isso? Ô Ferreirinha, vamos lá. Eu sou bem detalhista, mas o que a gente procura fazer é, pelo fato de serem produtos muito padronizados e tal, determinados itens, né, já está na esteira, na rotina, e pelo contrário, a gente deve evitar uma mudança, porque isso traz ineficiência. Determinadas outras
funções, áreas, atividades, eu geralmente sou bem detalhista, formei em engenharia, eu sou ali mais engenheiro mesmo, tá? Então eu vou bem no detalhe de diversos assuntos, itens, temas que eu julgo relevantes. Agora, a gente, ao longo dessa trajetória, né, vai aprendendo muito. A gente tem na Direcional hoje, talvez aí entre 40 e 50 pessoas que estão no programa nosso de Stock Option, então são sócios nossos, são acionistas da empresa e tal. E o que a gente vai aprendendo ao longo, né, dessa caminhada, hoje, especialmente quando a gente pega o nosso time de vendas e soma esse número de pessoas, dão mais de 10 mil pessoas. Então não existe aquele negócio de eu falar é para fazer assim, porque eu gosto assim ou é do meu jeito. Você vai tendo pessoas que vão fazendo a empresa junto com você, né? Então a empresa são diversas pessoas. Quem sou eu? Né? Eu posso representar a empresa pelo cargo em determinadas situações, mas a empresa são várias pessoas que fazem isso juntos, né? Um time. E vários deles sócios nossos nesse negócio. E à medida que a gente vem crescendo, essas pessoas, né, têm uma contribuição cada vez mais relevante para que a empresa ande sozinha e tudo isso se materialize sem depender de uma pessoa específica. Isso para mim é super claro na Direcional. E a gente tem, né, diversas pessoas espetaculares, né, que a gente vai encontrando nessa trajetória. E é interessante que às vezes a gente esquece que o tempo vai passando. Eu acho que eu sou novo, eu tô com 42, eu tô fazendo 20 anos de Direcional. Cara, eu tô fazendo, né? É maluco isso. Tô fazendo 25 anos que eu entrei na universidade. Dava para ter feito 5 cursos, né? 5 anos. Pô, você vai conhecendo pessoas espetaculares. Sim. E você tem algumas opções. Se você quiser fazer tudo da forma que só você acredita, aquelas pessoas não vão estar com você depois de 20 anos. Se você traz pessoas que, né, têm a mesma cultura, a mesma índole, os mesmos valores, princípios e também a competência técnica, mas eu diria que os valores, princípios vêm na base, a competência a gente cria, as pessoas aprendem, a experiência, o dia a dia e tal, essas pessoas vão estar com você se elas tiverem também condição de mudar a rota para aquilo que elas mesmas acreditam, para as coisas que elas também acreditam. Uhum. Né? Então eu diria que ali a gente é um time. Então uma forma de gerir, apesar de entrar no detalhe e tal, eu acho que é uma forma onde as pessoas têm muita voz, têm muita autonomia, né? Não estou falando que, né, seja tudo da forma que quiser, porque o time é muito alinhado, as pessoas estão juntas há muito tempo, mas isso faz toda a diferença. E aquilo, ou você vai ficar sozinho e vai ter pessoas que possivelmente não vão permitir que você leve a empresa ao patamar que a gente conseguiu trazer, ou você vai ter pessoas que dividem aquela responsabilidade com você, que acreditam no que está sendo feito, que dão, né, o amor, a dedicação, o sangue, né, que tem orgulho daquela história que eles estão construindo junto. E aí é o que eu falo, ou aquelas pessoas muito boas, se você, né, não estiver fazendo junto com elas, vão te abandonar e vão ter o negócio delas, ou você dá um pedaço do negócio para que elas construam junto com você. E é o que a gente procurou fazer ali na Direcional. Então, acho que essa é a visão. Tem que ir no detalhe, é técnico, exigente e tal, mas estamos fazendo junto. Então, acho que certamente se conversar com as pessoas do nosso time, eu acho que é isso que eles vão falar. Legal. Me lembrei de uma pergunta que a gente não falou sobre o negócio, que se eu não perguntar, acho que a turma vai ficar brava comigo, que é a remuneração acionista, retorno de capital, dividendo, enfim, como é que vocês pensam nesse tema, principalmente nessa situação de balanço um pouco mais confortável? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a gente tem que ser conservador sempre no nível de alavancagem de uma empresa, mas eu acho que uma empresa com excesso de capital aloca mal aquele capital. Então a gente tem um ponto ali onde a gente sobrevive muito tempo, mas escolhe onde você vai pôr, porque você não pode pôr onde você quiser. Se botar onde quiser, vai destruir retorno em alguma coisa ali, porque sai do foco, né, aloca onde você não tem experiência, onde você não é o melhor operador. Então a gente tem que trabalhar ali no meio de um guarda-reio, né, dos dois lados. Então assim, se vocês observarem um pouquinho do histórico de Direcional, né, a gente tem um negócio que quando ele estabiliza em termos de tamanho e passa a ter receita próximo de lançamentos e vendas, a receita vem depois, porque ela vem de acordo com a execução da obra, só explicando aqui um pouquinho, né? Então você vende e depois vem a receita, então você tem um delay ali. Mas quando está tudo mais ou menos estabilizado, é muito gerador de caixa. Geração de caixa bem próxima de lucro líquido, se a gente mantiver as premissas terreno via permuta, margens parecidas ali e tal, o lucro líquido muito parecido com a geração de caixa. A gente
não segura capital na empresa. Então, se vocês olharem o nosso histórico, por alguns anos a gente foi os maiores dividend yields da Bolsa Brasileira. Sim. Né? Pô, agora tem uma oportunidade, vamos preparar para caso ela se materialize e aproveitar? Segura um pouco, levanta capital, pede capital para o acionista, vamos remunerar bem, vamos. Tanto que o nosso follow-on foi um sucesso. A gente gerou valor para o acionista, precisamos de capital para preparar para um eventual momento interessante. Sim. O capital estava lá. Sim. Se não tiver uso para o capital, devolve o capital para o acionista. Sim. Mas aqui a gente... E também sou estranho você fazer um follow-on e logo depois fazer um grande dividendo, né? O acionista fala, pô, peraí, você ia crescer ou vai me pagar dividendo? Não faz muito sentido, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, a gente sempre procurou gerir a empresa ali, olhando muito do ponto de vista de endividamento, dívida líquida, patrimônio. Talvez ali entre 15% e 25% do patrimônio. Pô, a gente vinha com a operação mais estabilizada, gerando caixa, a alavancagem caiu abaixo de 15%, devolve para o acionista. Caiu abaixo de 15%, devolve para o acionista. Momentos onde a perspectiva é positiva, chama o capital de volta, foi o que a gente procurou fazer. Mas eu diria que numa operação estabilizada, eu acho que ter uma certa alavancagem é saudável, principalmente fazendo um liability management ali, sempre, ter uma oportunidade. Por acaso, a gente, com uma certa recorrência, emite CRIs e tal. Então, alonga a dívida em momentos interessantes, custo baixo. Então, não tem nenhum tipo de pressão, de barreira de dívida vencendo numa data específica, o mesmo patamar de vencimento todos os anos. Então, a gente vai ajustando ali o nosso passivo, mas eu acho que é saudável operar com certo nível de endividamento aí, né? Talvez, os nossos covenants são 50% dívida líquida patrimônio. Mas a gente procura operar ali abaixo de 30%, acho que é saudável, a gente nos últimos anos não tem superado 20%, 25%, e vai devolvendo capital sempre que a gente desalavanca. Não segura, porque se segurar acaba, talvez, olhando um negócio ali que não olharia e faz um investimento que talvez não seja melhor uso para aquele capital. Legal. Voltando aqui um pouco para o nosso bloco mais inspiracional, para quem está cursando engenharia agora ou está fazendo construção, né, estudando construção civil, quer seguir nesse ramo, quer ter sucesso também em gestão de empresas, enfim, que conselhos que você daria, assim, olhando para trás, né, e todo o teu histórico e para um jovem que está aí no começo de carreira, enfim, qual que é a tua... Você pode dizer para essa turma? Que é muita experiência minha, né? É um troço mais pessoal, mas assim, claro, eu ainda não vi nada fácil na vida. Sim. Eu acho que qualquer coisa meteórica ou qualquer expectativa que se crie, eu estou formando agora, no próximo semestre eu entro, às vezes trainee, no próximo semestre eu sou gerente, depois eu sou diretor, daqui 3 anos. Gente, tem muita coisa que a gente não aprende na universidade, tem muita coisa que a gente não aprende na escola, a experiência é fundamental. Principalmente um tema que a gente não aprende na escola, que talvez seja uma reflexão que eu faço muito e que eu preciso evoluir muito. Pessoas, em geral, nesses negócios que tem muitas pessoas, lidar com pessoas, como motivar pessoas, como tratar as pessoas, a gente não aprende em lugar nenhum. Não existe essa matéria, não existe isso, né? E isso é experiência ao longo da vida, e isso é fundamental para você ocupar cargos cada vez mais, né, eu diria, relevantes dentro de uma organização. No final das contas, à medida que você vai tendo mais responsabilidade, mais pessoas na sua equipe, lidar com pessoas passa a ser cada vez mais relevante. Claro que o conhecimento técnico é importante, para o respeito, para você dar uma diretriz, uma direção e tal, mas as pessoas passam a ter uma relevância cada vez maior. E ninguém aprende isso em lugar nenhum. Então eu diria que, tenham calma, não vai ser do dia para a noite. Se for, tem grande risco de dar errado. Então não tente acelerar essa curva por uma oportunidade. Olhe com muito cuidado os movimentos que você vai fazer de carreira, porque muitas vezes uma oportunidade que aparentemente é espetacular no curto prazo, no longo prazo pode não ser o melhor movimento que você vai estar fazendo, né? Entendam que a vida são degraus que tem que ser aos poucos, e aquilo, lá na frente você vai perceber que, né, a consistência, a perseverança, a dedicação valeram a pena. Às vezes o que é fácil, um movimento espetacular, no curto prazo você vai estabilizar, ou aquilo vai se mostrar talvez não tão sólido quanto pareceu, você vai dar 3, 4, 5, 6 passos para trás, não vai às vezes aproveitar a oportunidade que você teve no início da carreira. Então acho que é isso, tenha paciência, dedica muito. Cada oportunidade que se tem, né, um dia a mais ali, 1 hora a mais, tem o seu valor, você está sempre aprendendo. E, de novo, acho que ao longo do tempo, pessoas, como lidar com pessoas, como motivar, como colocar a pessoa certa no lugar certo e tal, isso é um aprendizado para mim constante. Acho que é o grande desafio, né, do dia a dia meu, que eu tenho muito para aprender,
é isso, e essa a gente aprende com a vida, com o tempo, né? Então, acho que um pouquinho do que eu tenho para dizer é isso aí. Legal. Esse ponto é importante, porque, enfim, às vezes eu olho currículos assim que chegam pra gente, jovens que ficam 6 meses em cada emprego, 9 meses, menos de um ano, e vão pulando de um pro outro, né? E quando eu entrevisto as pessoas, eu digo para elas, olha, seu currículo é ruim, porque apesar de você ter passado em todas essas empresas muito legais, isso mostra que você não teve resiliência, né? No primeiro baque, você pulou fora, já estava indo para outra oportunidade e cada hora quer testar uma coisa nova. Não consolida aquele exato. conhecimento, aquele aprendizado, aquela cultura que certamente tem um valor enorme. Exato. Ferreirinha, isso é muito claro para mim. E passar pelos altos e baixos, né? Porque sempre vão ter, né? Independente... você trabalhar numa empresa global, de tecnologia, enfim, você acha que vai ser uma maravilha? Não, no dia a dia é desafiador. Né? É duro, né? Pô, e não vai ser tudo que você pensa que necessariamente vai ser, né, adotado, executado. Muitas vezes você vai ter que ter... Esse outro ponto é muito importante. Eu conversei sobre isso ontem com um time nosso de embaixadores num café da manhã lá em Belo Horizonte. É o seguinte, talvez uma das características que a gente mais admire na direcional seja a humildade. E humildade é difícil, porque muitas vezes as pessoas falam que são humildes, mas na prática eles não são. E eu acho que a humildade, para mim, onde ela efetivamente se materializa, onde fica muito claro você tem que ter humildade para reconhecer o seu próprio erro. É claro que é ótimo aprender com o erro dos outros, melhor ainda. Mas com os nossos erros, a gente tem a obrigação de aprender. Mas se a gente não é humilde, a gente não reconhece o nosso erro. A gente vai achar que foi problema do outro, da economia, do departamento tal e tal, e muitas vezes a falha é nossa. Então, acho que assim, a gente vai errar muito, né? Aprender com esses erros é o que nos faz crescer. E se nós não tivermos humildade suficiente para enxergar que nós erramos, nós não vamos melhorar nunca. Porque, né, a gente acha que o erro não foi nosso, que a gente é perfeito e tal. Então, acho que esse talvez seja um ponto bem relevante aqui para deixar de mensagem para todo mundo. Vocês vão errar, com certeza. Eu erro todo dia, todo mundo erra todo dia. Ter essa humildade para aprender e fazer diferente e não errar de novo, acho que é a grande lição da vida. Totalmente. Ricardinho, se puder indicar um livro aqui pra gente... O Ferreirinha tem um livro, eu até indiquei recentemente, mas que eu acho que é um livro... Pô, ele é grande, é denso, mas é muito interessante aí, e não tem nada a ver, às vezes, com o negócio e tal. Eu leio muito, às vezes, livros de mercado, que eu gosto, os livros do Howard Marks, tem o Ray Dalio, que também tem alguns livros interessantes e tal, mas eu acho que é um livro legal, mais aí, não tão voltado para essa questão técnica do nosso dia a dia aqui, mercado de capitais e tal, eu acho que é A Revolta de Atlas. Ayn Rand. É um livro que eu acho que é bem... Eu acho que eu tô no primeiro terço ainda desse livro. Exato. É um livro São grande. 3 volumes. Vou aderir também. Acho que... Pô, não, é enorme, então vai com calma. Vai um tempo. Exato. E não é uma leitura tão fácil, não. Dedica tempo. Mas de fato, preciso terminar ainda. Tá no meu to-do aqui. Vai. É bom. Boa. E alguma série ou filme que você tem visto aí no serviço de streaming? Nossa, Ferreirinha, não. Eu sou... série, filme, eu vejo pouco, viu? Pouco. Tempo pro trabalho. Aí eu vou ler, vai fazer alguma coisa. Sábado e domingo é dia que é bom pra ver terreno, pra ver stand de vendas. Aí eu não vou ver série. Então, o Paulo Souza tava falando nessa conversa agora há pouco. Ele falou, pô, feriado todo feriado, o Ricardinho me liga pra querer ver terreno. O terreno a gente vai ver. Pô, aí série eu tenho pulado agora. Não tenho visto. Tem tempo que eu não vejo série. Eu prefiro não indicar. Vou estar, no mínimo, muito ultrapassado. Tem uma bacana... Prison Break, essas que são da minha época aí. Sim. Então, assim, House of Cards. Exato. Mas eu tô muito velho. Tem uma bacana que o Thiago Mafra recomendou, e eu já tinha visto também, que é a série do Arnold, que fala da história do Arnold Schwarzenegger. São só 3 episódios, então é tranquila. Você não é aquela série que vai te prender. Que é o grande problema de série, né? Você fica preso por meses, anos ali, viciado. Então é uma série bem bacana, porque mostra como ele conseguiu sempre atingir feitos impossíveis, né? Ele saiu lá do interior da Áustria,
enfim, todo mundo falava pra ele que era impossível ele ser um bodybuilder reconhecido. Ele foi lá, ganhou o Mr. Olympia acho que 12 vezes seguidas. Aí depois ele quis virar ator de Hollywood, falaram, isso é impossível, você não sabe nem falar inglês. Aí ele virou o ator mais bem pago da história. E aí quando ele tava no auge, ele falou, eu quero ser político. Então governador da Califórnia. Então é bem bacana aqui. Porra, interessante. Acho que essa é uma que eu recomendo, porque ela é rapidinho. E tem né, no fundo ali algumas mensagens, lições interessantes, né? Profundas ali, exatamente, né? Exatamente. Então é uma que fica aí de recomendação. Bom. Pessoal, acho que foi uma aula, aprendi bastante sobre o setor, aprendi bastante sobre a direcional, acho que deu para entender bem, né, a diferença que vocês têm em relação, né, a um setor super cíclico e todo esse foco em execução, ter essa humildade, saber operar e saber sempre melhorar, né, e não saber que assim, a gente faz dessa forma, então por isso que vai continuar sendo feito. Então os resultados têm mostrado isso, que vocês estão, né, numa crescente, reportando resultados espetaculares, mas sempre com esse pé no chão. Então, queria agradecer bastante, Ricardinho, ao bate-papo, que foi espetacular, também ao Igor. E, enfim, convidar vocês, né, que estão escutando para, se vocês gostaram, enfim, envie nas suas listas, dê um like, comenta aqui no nosso vídeo. Não só a gente publica no YouTube, mas lembrando em todas as plataformas de streaming também. E lembrando que a gente tem um pipeline aí grande, de grandes empresas, grandes CEOs que vêm aqui, e a gente sempre quer falar não só da empresa para você aprender sobre ela, mas também sobre as pessoas que estão por trás desses negócios. Então, é isso, obrigado e até a próxima. Obrigado.